Estimados sacerdotes, diácono, queridos irmãos, irmãs, todos e todas, este é o Deus em quem nós cremos. Qual é o seu nome? Seu nome é Pai, Filho e Espírito Santo. São três deuses? Não, é um só Deus, em três pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, em três pessoas. Uma realidade divina, mas três manifestações divinas. E assim, três ações divinas próprias. O Pai Criador, o Pai Providência, o Filho Redentor, o Filho expressão do amor, da misericórdia do Pai, o Espírito Santificador, o Espírito de vida, o Espírito, aquele que atrai e encaminha para o bem. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eis o nosso Deus, o Deus em quem nós cremos. E hoje celebramos nesta liturgia, justamente, nosso Deus. Todas as liturgias são dirigidas ao Pai, pelo Filho, na graça, no dom do Espírito Santo. Toda a nossa liturgia começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a nossa oração é dirigida ao Pai, pelo Filho, na graça, no dom, na ajuda do Espírito Santo. Toda a ação da Igreja, toda a nossa vida cristã acontece justamente no amor do Pai, no chamado do Pai, no envio do Filho, na missão do Filho e na força, na graça, na vida, na dinamização do Espírito Santo. Nosso Deus, nosso Salvador, nossa vida. Como sabemos que Deus é assim? Desde sempre, a humanidade, através dos seus sábios, das suas religiões, dos seus filósofos, procura saber quem é Deus. Procura dizer quem é Deus. E tantas vezes também nega o discurso sobre Deus, dizendo que não existe Deus e por isso não há que se preocupar com dar resposta a esta pergunta: quem é Deus? Como é Deus? Temos nós a ver alguma coisa com Deus? Deus alguma coisa conosco? Mas nós, pela fé, respondemos não a partir só daquilo que conosco, com nossa inteligência, conseguimos responder. Como diz São Paulo, Deus é maior que a nossa inteligência. E seria pretensão nossa colocar Deus todinho dentro da nossa limitada capacidade, nossa limitada capacidade de compreensão. Nós somos criaturas, Deus é Criador, Deus é maior que nós e por isso não cabe a nós pretender colocar Deus inteiramente dentro de nós. Ao mesmo tempo, nós sim aproveitamos daquilo que a inteligência humana consegue dizer sobre Deus, sobretudo, levamos a sério aquilo que a busca humana, a inquietação humana, como diz Santo Agostinho, procura dizer sobre Deus, sobretudo, como religiosos, como pessoas de fé, procuramos dar uma resposta a essa pergunta sobre Deus, a busca incessante sobre Deus. E o que dizemos sobre Deus, porém, é mais do que humanamente nós conseguiríamos saber e dizer. E até mais do que com nossas palavras conseguimos dizer sobre o mistério de Deus, mistério grande, mistério santo. Porém, em palavras humanas precisamos dizer. E a Igreja diz, através da sua fé sobre Deus, aquilo que humanamente conseguimos dizer à luz da nossa fé.
à luz da revelação de Deus. Eis o objeto da nossa fé em Deus, o que Deus manifestou sobre si, o que Deus revelou de si a nós, para que nós o possamos conhecer, possamos nele crer e esperar. Pois bem, as leituras da missa de hoje nos dizem algo sobre Deus, sobre a experiência de Deus que a humanidade fez, o povo santo de Deus, e a primeira leitura justamente nos traz a recomendação de Moisés ao povo de Deus, que fez a experiência da ação de Deus, da presença de Deus ao longo do Êxodo. Moisés dá os mandamentos ao povo e diz: lembrem-se sempre de Deus, daquele que nos tirou do Egito, daquele que mostrou sua presença, daquele que mostrou seu poder. Nós por nós não teríamos chegado aqui, foi por ele. E por isso, lembrem-se sempre de Deus, daquele que mostrou seu poder, sua presença, sua misericórdia para conosco. E em seguida, Moisés recomenda: levem a sério os mandamentos de Deus, que são expressão da vontade de Deus para conosco. O Evangelho mostra Jesus enviando os apóstolos em missão no momento da ascensão ao céu. E Jesus envia os apóstolos e por eles a igreja, nós também, em missão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus revela Deus Pai, Filho e Espírito Santo, melhor do que já estava sendo revelado no Antigo Testamento. Aí lembro o que São João diz: ninguém jamais viu Deus, mas um viu e veio nos dizer, e veio nos contar, o Filho que desde toda a eternidade está diante da face do Pai, contemplando a face do Pai, que conhece o Pai, ele nos veio contar, revelar. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio nos manifestar o Pai e o Espírito Santo. Por isso, envia a igreja a anunciar e testemunhar o amor do Pai manifestado pelo Filho na graça, no dom do Espírito Santo. E aqueles que creem são acolhidos. Batizados significa acolhidos, inseridos neste amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para serem família de Deus, para serem próximos de Deus, íntimos de Deus. Como diz a segunda leitura, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, graças ao Espírito Santo que nos é dado como espírito de filiação. Pelo Espírito Santo reconhecemos Deus como Pai. E familiarmente, o texto diz até mais, como Abba, que em hebraico significa papai. Portanto, pelo Espírito Santo temos a possibilidade, sim, de conhecer, de nos aproximar de Deus e nos relacionarmos familiarmente com Deus como Pai, como filhos queridos e que têm alegria, que têm a simplicidade de se aproximar do Pai. Assim nós o podemos fazer de Deus em relação à graça que recebemos no batismo pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porém, isto é a graça da fé que recebemos e que nos aproxima de Deus e que nos torna íntimos de Deus. Continua a pergunta talvez, mas quem é Deus? Quem é Deus? E pela fé nós respondemos: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Com nossa palavra dizemos ainda há pouco, Deus é muito mais do que isso. Porém isso diz algo a nós compreensível e é verdadeiro. E é importante para nós. Diz algo de quem é Deus em si, mas também de quem é Deus para nós. Quem é Deus para nós? E de quem somos nós para Deus? Nós não somos seres perdidos neste mundo, esquecidos, sem eira nem beira, por acaso existindo, sem futuro, sem rumo. Não.
Somos filhos queridos do Pai que nos ama, do Filho que veio ao nosso encontro, nos fez irmãos e nos fez família, e caminha à nossa frente para irmos à casa do Pai com Ele, para um dia sermos plenamente comunhão, comunidade, família de Deus, na casa do Pai, na vida eterna. Somos animados na fé, na vida cristã, graças ao dom do Espírito Santo, que em nós é chama de Deus, da busca de Deus, é sede de Deus, é alegria de Deus em nós, é vida de Deus em nós, Deus para nós, Deus em nós. Deus, em seu ser pessoal, que nos acolhe para participarmos da riqueza da sua onipotência, como nós rezamos na primeira oração na missa. E com isso dizemos muito, onipotência, sim, Deus Criador, mas Deus próximo, onipotência que se faz próxima, vizinha, que se faz paternidade, que se faz fraternidade, que se faz vida, comunhão, dinamismo de vida, busca, anseio e esperança. São Paulo recorda na segunda leitura uma coisa importante da nossa fé em Deus. Se somos filhos, então somos também herdeiros. Sim, diz Paulo, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Herdeiros com Cristo dos bens de Deus. Este mundo já é herança de Deus para nós. Nós nos fazemos proprietários, eu compro isso, compro aquilo, sou proprietário. Até quando? Isso nos é dado em empréstimo. Este mundo é bem de Deus para todos. Este mundo é bem de Deus para todos os seus filhos, enquanto vivemos para usarmos dele com alegria, ação de graças e fraternidade. Herdeiros de Deus, dos bens prometidos, dos bens que desde agora já recebemos, na esperança, também diz Paulo, na esperança, e por isso os buscamos em plenitude, graças ao Espírito Santo que nos é dado, que em nós mantém viva a esperança da plenitude desses bens que um dia nos serão dados por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que atitude nos convém em relação a Deus? Atitude, em primeiro lugar, é de admiração. Quem é Deus? Deus é maior do que eu. Deus no seu grande mistério, mas Ele se manifesta. Nós o acolhemos na admiração. Nós acolhemos na adoração, no reconhecimento. Ele é Deus, eu não sou Deus. Eu sou criatura, por isso caio de joelhos diante de Deus. Eu reconheço, eu adoro, eu louvo, eu peço perdão, eu me confio a Deus, eu espero em Deus. Atitude que convém a nós, a busca da sintonia com Deus, a comunhão com Deus que já nos é dada, Deus que nos procura para estar em comunhão conosco, e nós devemos corresponder, abrindo-nos à paternidade de Deus, à fraternidade do Filho, ao dom do Espírito Santo, para viver a comunhão com Deus. E aí a obediência a Deus, observância dos seus mandamentos, a busca de corresponder com sua vontade. Enfim, a atitude que nos convém, a confiança e a esperança nos bens prometidos, a esperança no Deus que é bom e é fiel, que não nos engana e tem muito mais para nos dar, e que nós buscamos dia a dia na perseverança da fé, da esperança e da caridade. Que Deus nos acompanhe todos os dias e nos deixemos envolver pela sua grandeza, sem a pretensão de querer dominar Deus, de colocar Deus todinho dentro da nossa pequena cabeça. Deixemos abrir o nosso coração ao amor, acolhendo o amor e também amando Deus de todo o coração.
Que o Pai Onipotente, o Filho Redentor, o Espírito Santificador nos abençoem e nos guardem todos os dias. Amém.